Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso curso da segunda série do ensino médio, revisando todo o conteúdo da segunda série. Lembrando que esse nosso curso tem 30 semanas e que toda semana saem dois vídeos, um vídeo de resolução de exercícios junto de um vídeo de conteúdo, certo? Vamos para o nosso vídeo de conteúdo aqui. Então, a gente está começando um tópico novo, nós terminamos a nossa calorimetria, a medição do calor, trabalhamos com calor sensível e calor latente, vamos deixar isso para trás agora e vamos começar o nosso estudo de estruturas gasosas, certo? Como que começa basicamente esse estudo de estrutura gasosa? Bom, o estudo da estrutura gasosa, ele vai ser baseado em características básicas desse gás que a gente consegue medir, certo? Essas características eu estou chamando aqui de características macroscópicas. Não é que essas características realmente sejam macroscópicas, mas é que são características que você consegue medir de forma macroscópica. E quem são essas características que são macroscópicas? A primeira característica, a gente vai pensar assim: vamos pensar numa estrutura gasosa como sendo, por exemplo, um gás que está dentro de um balão, certo? E uma das coisas que você consegue observar desse gás dentro de um balão é o seu volume. É o volume que esse gás ocupa no espaço, certo? Esse volume, ele é uma característica sim macroscópica. Você consegue realmente ver quanto espaço esse gás está observando a olho nu, certo? E melhor ainda, você também consegue medir isso muito bem, certo? Esse volume vai ser dado pela letra V e nós vamos medir ele geralmente em metros cúbicos, certo? Metros cúbicos. Mas a gente também pode medir isso em litros, certo? Podemos medir isso em litros. Aí, a segunda característica, também macroscópica, que vai ser uma característica que a gente consegue medir muito bem, é a pressão que esse gás está sofrendo. Pressão, certo? Aí tu fala, pô, professor, mas a pressão é macroscópica? Não, não é que a pressão é macroscópica, é que a forma com que você mede ela é uma forma macroscópica, é uma forma tranquila. Você vai lá e coloca um barômetro, aquele barômetro vai te dizer a pressão daquele gás, certo? Então essa pressão vai ser dada pela letra P minúsculo e a gente vai medir ela em Pascal, certo? Dá para medir em outra unidade? Dá para você medir esse cara em atmosferas, em ATM, certo? Beleza? Tem uma mudança de unidade entre o ATM e o Pascal, em que um ATM, uma atmosfera, corresponde a uma pressão de 1 vezes 10 elevado na quinta Pascal. Precisa sempre converter esse cara? Não. A gente vai ver que não necessariamente quando a gente estiver fazendo os nossos exercícios vai ter que fazer essa conversão. Às vezes você pode mexer com ATM, às vezes você pode mexer com Pascal e vai estar tudo ok, certo? E qual que é a terceira e última característica? Característica que eu também estou chamando de macroscópica. Qual? A temperatura. Bom, aí tu fala assim para mim, pô, professor, mas a temperatura é uma coisa que acontece lá no nível molecular, porque é o grau de agitação das moléculas, certo? Isso é macroscópico? Não, você não consegue ver de forma macroscópica isso, né? Temperatura. Mas você consegue medir isso de forma macroscópica. Um termômetro, ele demonstra para você macroscopicamente a temperatura de um corpo. Por isso que eu estou chamando de característica macroscópica. Seriam características que, com um equipamento de medida tranquilo, você consegue desenvolver a medição desse cara. E essa temperatura aqui, ela tem uma característica. Essa temperatura, ela precisa estar sendo medida em Kelvin agora. Pessoal, lembra que na nossa calorimetria nós não se preocupava muito com essa ideia de temperatura em qual escala termométrica você estava trabalhando. Você ia lá em graus Celsius mesmo, que é a temperatura comum, é a escala comum que a gente utiliza, e mete ficha. Aqui não. Tem que trabalhar com Kelvin. Então, o que vai acontecer? Tem que lembrar do seguinte, ó. Se você precisa de uma temperatura em Kelvin, você precisa pegar a temperatura em graus Celsius, e somá-la do valor 273. Esse cara você vai ter que converter direto na hora de resolver os exercícios. Pegou uma temperatura que está em graus Celsius, já converta ela para Kelvin, certo? Tanto que as temperaturas mais comuns é tipo 27 graus Celsius. Aí tu pensa, pô, 27 é um número ruim de trabalhar. É, mas 27 somado com 273 vai dar 300. Então você vai ver que muitas vezes você vai trabalhar com temperaturas nesses valores, que quando convertidos para Kelvin ficam um número agradável para você manipular. Beleza. E aí, o que o Clapeyron fez? O Clapeyron ele construiu o que a gente chama de equação de continuidade do gás. Por que uma equação de continuidade? Porque ele conseguiu criar uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura desse gás, a partir da seguinte equação: a famosa P vezes V igual a N vezes R vezes T.
PV igual a nRT. Essa equaçãozinha aqui, a gente vai utilizá-la bastante nesse nosso estudo. Vamos usar com bastante frequência. PV igual a nRT. E aí tem um detalhe. Pressão, P. Volume, V. Temperatura, T. Mas quem que é o N e quem que é o R? Bom, o N representa o número de mols dessa estrutura. Número de mols. Que você utiliza muito na química, essa ideia de mols, né? Então, esse número de mols, ele está associado à quantidade de matéria propriamente que você tem. Ele vai ter uma relação lá com o número de Avogadro, ele vai ter uma relação lá com a massa molar, que você estuda lá na química. Aqui na física, é muito difícil ele cobrar de você essas situações. Ele vai trabalhar com o número de mols, tá? Então, lembrando que esse número de mols ele está associado à quantidade de matéria propriamente que tem nesse teu problema, certo? E por último, você tem esse R. Esse R, ele é conhecido como constante universal dos gases. Constante universal. Certo? Essa constante universal, você vai utilizar ela nos seus exercícios de acordo com os dados que está sendo passado para vocês. E aqui, esse cara, geralmente, quando você vai resolver uma questão, ele é fornecido, certo? Por que que eu digo geralmente, né? Porque às vezes você está pegando uma questão e não está escrito essa constante universal. Se for uma questão de vestibular, muito provavelmente isso quer dizer que lá no início da tua prova do vestibular vai ter constantes físicas e vai ter esse R. Então, você não precisa decorar esse cara, mas o valor clássico desse R é o 8,3 joules por mol Kelvin. E esse cara é um número quando você está trabalhando com o Sistema Internacional de Unidades, beleza? Ou seja, quando você está mexendo com o volume em metros cúbicos, com a pressão em Pascal e com a temperatura em Kelvin. Pegou esses caras de Sistema Internacional, volume em metros cúbicos, pressão em Pascal e temperatura em Kelvin, você pode usar esse 8,31 como sendo 8,3 ou 8,31 para o valor dele em Sistema Internacional, ok? Mas, às vezes, ele trabalha com valores um pouquinho diferentes desse cara aqui, tá? Esses valores você também não precisa saber de cor. Inclusive, nem eu sei de cor exatamente esses valores, tá? Mas, se você der uma pesquisada rápida, você vai encontrar, por exemplo, o 0,082, onde aí você vai estar mexendo com esse cara em ATM, a pressão, ATM, vezes litro sobre mol Kelvin. Mol Kelvin, certo? Então, assim, não precisa saber de cor. Tem uma situação em que você trabalha com a pressão em milímetros de mercúrio também, certo? E aí você vai ter também um outro valor para essa constante R. Este cara aqui, não precisa saber de cor. Você vai receber no teu exercício de acordo com as unidades que você recebeu. Então, eu vou deixar aqui, ó, somente o cara do Sistema Internacional, a constante universal, para situações de Sistema Internacional. Beleza? Então a gente vai lembrar que todo gás respeita essa regra, PV igual a nRT, mas tem uma restrição para isso. Não é assim absolutamente todo gás da natureza. A gente vai dizer que esta equação ela é válida para o que a gente chama de gás ideal, certo? Gás ideal. E se você for pesquisar o que é um gás ideal, você vai ver que vai ter 4 características desse gás que são importantes, certo? Você precisa reconhecer as 4 características de um gás ideal? Não, você não precisa reconhecer, mas eu posso citar elas aqui para vocês. A primeira é a seguinte, é que, ó, eu até pesquisei aqui um texto completo sobre esse cara. Primeira, as partículas não possuem um volume próprio, ou seja, você está pensando em moléculas que são incrivelmente pequenas e que elas não têm um volume bem definido, certo? Ou seja, elas seriam como se fosse um ponto no espaço. Segunda, as partículas elas não exerceriam forças entre si, salvo situações que elas se colidem, beleza? E terceiro, as colisões entre as partículas do gás e as paredes do recipiente onde elas estão mantidas são colisões que a gente chama de perfeitamente elásticas, colisões que conservam energia. E por último, você dizer que a energia cinética dessa partícula é diretamente proporcional à sua temperatura. Tem que reconhecer as 4 características? Não, você não tem que ser um cara assim, ó, detalhista com relação a isso, tá? É legal, não vou dizer que não, mas eu nem vou colocar aqui
porque não é um negócio tão cobrado, não é um negócio assim que é o foco principal. Lembre-se que é um gás ideal. E aí, tem uma coisinha que eles usam, uma termologia que é usada com bastante frequência, que é falar que esse cara é um meio isotrópico. Isotrópico. O que é um meio isotrópico? Bom, o meio isotrópico é aquele que eu posso pensar que ele é homogêneo, ou seja, se eu analisar a temperatura dele, em todos os pontos desse gás haverá a mesma temperatura, haverá a mesma pressão, haverá a mesma densidade, certo? Então, você está pensando num meio que ele é distribuído de forma homogênea, beleza? Então, aqui, PV igual a NT, pressão vezes volume igual a número de mols, constante universal dos gases, vezes a temperatura, beleza? Aqui, dando uma sequência nessa nossa ideia, nós vamos discutir sobre as transformações gasosas. E aí, o que é propriamente uma transformação gasosa? Uma transformação gasosa é nada mais nada menos que uma situação em que você causa num gás uma mudança em sua temperatura, pressão ou volume. Às vezes você só muda a pressão e o volume e não muda a temperatura. Às vezes você só muda o volume e a temperatura e não muda a pressão. Mas é uma situação em que você altera alguma dessas características, beleza? Por isso que a gente chama de transformação. Você está transformando dados ali de temperatura para novos dados de temperatura e isso trazem consequências para um gás. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que existe uma situação inicial no meu problema, inicial, em que eu tenho um gás que está confinado num ambiente e eu sempre vou trabalhar com gases confinados pela razão de que esse gás confinado, o volume dele é muito claro para nós, a gente consegue calcular esse volume de boa, certo? E você está pensando, pô, o gás está dentro de um ambiente aqui confinado. Certo? Que características que esse cara tem? Macroscópicas, 3. Ele tem uma pressão, ele tem um volume e ele tem uma temperatura, que eu vou chamar de pressão no meu estado número 1, volume no meu estado número 1 e temperatura no estado número 1. E aqui eu posso aplicar a equação de Clapeyron. P vezes V igual a N vezes R vezes T, certo? E aqui, pressão 1, volume 1, temperatura 1, certo? E aqui o que acontece? Se eu pegar esse êmbolo aqui, ó, que está aqui, e eu empurrar ele para cima, eu vou alterar lá dentro do gás seu volume, ele vai reduzir, ele vai aumentar a pressão sobre ele, certo? Então, numa segunda situação aqui final, esse gás agora vai estar um pouco mais concentrado, certo? Então, ele terá uma nova pressão, pressão 2, ele terá um novo volume, volume 2, e uma nova temperatura, temperatura 2. E eu posso novamente aplicar a minha equação de Clapeyron. P2 vezes V2 igual a N vezes R vezes T2. Só que, observe o seguinte, R é uma constante física, ela não vai mudar de um caso para o outro, certo? Outra coisa que não se altera de um caso para o outro é o número de mols que você tem. A quantidade de matéria que eu tenho nessa primeira situação é a mesma quantidade de matéria que eu tenho na segunda. A única diferença é a forma com que ela está confinada. Na primeira situação, ela tem mais espaço para se distribuir, na segunda situação, menos. Mas é a mesma quantidade de matéria. Eu estou pensando num gás confinado. Então, aqui eu posso fazer uma manipulação matemática nesse negócio, que é o seguinte, ó. Eu posso jogar essa temperatura dividindo nas duas expressões e escrever assim: P1 vezes V1 sobre T1 igual a N vezes R. Assim como P2 vezes V2 sobre T2 igual a N vezes R. Só que este NR que tem do meu lado esquerdo é igual a este NR que tem do lado direito. E aqui eu posso escrever a equação de transformações gasosas, que seria o seguinte: P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2, certo? Então, você vai ter uma situação na qual você está trabalhando com um gás que você está alterando nele pressão, volume e temperatura. E se você souber uma característica lá no final,
você vai conseguir desvendar as outras características, certo? Então, fala assim, reduziu o volume em tanto, beleza. Então, ó, o volume era X, agora é metade disso, beleza? Eu tenho uma relação entre o volume no início, eu tenho uma relação entre o volume no final. Eu posso imaginar, por exemplo, que nessa minha transformação, ele tinha uma temperatura no início e a temperatura no final dele era a mesma. Eu posso cortar essa temperatura na minha conta. Então, sempre que você estiver resolvendo um problema, você vai ver que haverá situações de cortes de valores. Às vezes ele está sugerindo ter uma mesma pressão, às vezes está sugerindo ter um mesmo volume, às vezes uma mesma temperatura, e você vai conseguir definir o que está acontecendo com esse gás entre uma situação inicial e uma situação final dele, beleza? E aqui, galera, essa é a nossa transformação mais clássica, que é a transformação quando você tem um gás perfeitamente confinado e ele se mantém confinado entre o início e o fim do seu problema, certo? E aí você vai ver que haverá um caso bem clássico, que é o caso dos desodorantes e o caso dos extintores, certo? O que acontece num extintor, assim como num desodorante? A ideia é que você vai ter um gás que inicialmente ele está confinado. Você tem lá o gás dentro do desodorante e ele está fechado, ele está confinado. Então ele vai ter, dentro dessa situação, uma pressão, ele vai ter um volume, eu vou colocar I, tá? Pressão inicial, volume inicial e uma temperatura inicial, certo? E aí o que acontece? Se eu apertar aqui, ó, em cima desse desodorante, o que acontece? Ele vai arremessar gás para fora, certo? Então o que acontecia? Eu tinha um número de mols aqui no início, dentro desse meu tubo. Agora, o que acontece é que esse número de mols está vazando, está caindo fora desse recipiente. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar um número de mols aqui interno, dentro desse tubo, mas um pouco desses mols vão para fora, certo? Então, eu posso dizer que este número de mols aqui, ele terá uma pressão 1, ele terá um volume 1 e ele terá uma temperatura 1. Assim como aquele outro número de mols, que é o número de mols que foi para fora, também terá uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Esse cara vai cair fora e ele vai ter novas pressões, novos volumes e novas temperaturas. Beleza. E aí o que acontece? Como você sabe que a quantidade de mols que eu tinha aqui, ela apenas foi separada, uma parte ficou dentro do tubo e outra parte saiu, eu posso afirmar que o número de mols que eu tenho no início, opa, não peguei a cor aqui, foi, o número de mols que eu tenho no início, ela foi dividido em uma parte número 1, que é a porção que ficou dentro ainda do tubo, e uma parte número 2, que é uma parte que ficou fora desse tubo. E a partir dessa lógica, eu consigo imaginar a seguinte situação. Se o número de mols eu poderia isolar pensando assim, ó, P vezes V é igual a N vezes R vezes T, eu poderia isolar esse número de mols fazendo o quê? Jogando o R e o T dividindo. Então, eu poderia escrever PV sobre RT igual a N. Então, eu posso dizer que o número de mols no início é pressão vezes volume sobre temperatura, vezes R lá, né? Tem o fator R aqui junto com a temperatura, certo? Iniciais. Pressão, volume, temperatura, finais. Então, esse cara, esse N, eu consigo isolar ele e escrever o seguinte, ó. Pressão no início, o número de mols no início será a pressão no início, o volume no início, dividido pelo R vezes a temperatura no início, certo? Como é que vai ser o número de mols que está dentro do tubo, que sobrou dentro do tubo? Vai ser pressão número 1, volume número 1, R, temperatura número 1. E aqui eu consigo continuar a minha lógica. Como que vai ser o número de mols que eu tenho fora desse recipiente? Pressão número 2, volume número 2, temperatura R e a temperatura número 2. Aqui o R está presente em todos os elementos da minha conta e eu consigo demonstrar que quando eu separo um gás, eu vou sempre dizer assim, ó, eu tenho um gás, então para ele existe um PV sobre T, pressão vezes volume sobre temperatura. Se ele foi separado, ele vai ser separado em dois novos PVs sobre T. E aqui eu escrevo esse cara da seguinte forma. Vamos simplificar essa expressão, ó. No invés de eu escrever com o fator R, que eu sei que ele vai ser cortado, eu vou escrever esse cara da seguinte forma aqui, ó.
a pressão no início, o volume no início, dividido pela temperatura no início, será igual a pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1. E esse é o gás que esteve sobrando dentro do tubo lá, o cara que ainda está dentro do tubo, mais pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2, certo? E aqui você consegue observar que numa situação em que você tem um desodorante, uma situação que você tem um extintor, você pode imaginar que esse caso é um caso de separação de gases. Ou seja, você tinha um gás e você separou ele em dois pedacinhos. Então você vai ter PV sobre T do gás que tinha no início e PV sobre T da parte que sobrou e PV sobre T da parte que foi para fora, certo? Então aqui é uma situação de separação de um gás. Separação do gás. E aqui a gente consegue entender uma coisinha interessante, ó, que é o seguinte: geralmente o gás, quando ele está dentro desse seu tubo, ele está numa pressão muito alta. Você tem muito gás confinado dentro de um desodorante, tanto que você consegue usar ele durante um longo tempo, né? Você todo dia lá aperta, sai um pouquinho de gás, aperta, sai um pouquinho de gás. Quer dizer que tem bastante gás lá dentro, certo? Só que esse gás, quando ele vai para o meio externo, quando ele vem aqui para o meio externo, a pressão do meio externo é bem pequena comparado com a pressão do gás, obviamente, a pressão é muito menor. E essa pressão muito menor, aqui ó, essa pressão ser muito menor, vai te ajudar a entender o porquê que esse gás diminui a sua temperatura. Ou seja, sempre que tu aperta no desodorante, você percebe que o gás que sai dentro do desodorante é um gás muito frio, um gás muito gelado, certo? E isso tem a ver com a queda de pressão que esse gás sofre no processo de sair do ambiente interno que ele estava lá do tubo, certo? Não é somente isso? Não, não é somente isso. Porque esse gás também se expande, né? Então tu pode pensar, pô, reduziu a pressão, mas aumentou o volume desse gás? Será que se eu reduzir a pressão e aumentar o volume, não manteria a mesma temperatura? Até poderia manter, certo? Mas aí a gente vai ver mais para frente o nosso processo de leis da termodinâmica, e essas leis da termodinâmica vão explicar um pouquinho melhor como que esse processo acontece, certo? Então a gente vai deixar guardado aqui e deixar para explicar melhor o porquê desse gás resfriar numa aula futura, certo? Então a gente guardou três situações. Primeira, equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Segunda, um gás confinado no início e esse mesmo gás confinado no final, PV sobre T no início, PV sobre T no final, beleza? E quando você separa esse gás em dois pedaços, você tem uma pressão, volume e temperatura no início e ele vai ser separado em dois pedaços. Então vai ter um PV sobre T para um dos pedaços e um PV sobre T para o outro pedaço, certo? Dá para você trabalhar com situações diferentes? Até dá. Às vezes você pode pegar uma questão que ele fala que aconteceu uma reação química que quebrou as moléculas e gerou novas moléculas e muda o número de mols do teu problema. Sim, pode ter isso, mas vamos deixar isso para uma situação um pouco mais complexa mais para frente, beleza? E aqui, galera, existem algumas coisinhas que vão ser importantes na hora da gente resolver os nossos exercícios. Primeiro, ele vai comentar com vocês algumas nomenclaturas que são necessárias você reconhecer. Primeiro, gás ideal. Cara, gás ideal, ele tem aquelas 4 características que eu falei. As partículas não possuem um volume próprio, ou seja, as moléculas você não considera um volume individual delas, você imagina como sendo um pontinho no espaço. Essas partículas não exercem forças entre si. As colisões dessas partículas são colisões elásticas e a energia cinética é proporcional à sua temperatura. São 4 características do gás ideal, certo? E esse gás ideal, o que é mais importante dele é você perceber que, nesse momento, para caráter prático, são gases que você pode aplicar o quê? A sua equação P vezes V igual a N vezes R vezes T. Então, existem as 4 características? Existem. Pode ser cobrado de forma teórica? Pode ser cobrado de forma teórica, mas a maioria das vezes ele está falando numa questão, ele fala, então um gás ideal, blá, 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 blá.
Cara, gás ideal quer dizer que se você aplicar PV igual a NRT, vai estar tudo ok, não tem problema, beleza? Segundo, meio isotrópico. Meio isotrópico, você pode lembrar que isotropismo quer dizer iso é o mesmo, tropismo é a organização. Então ele vai ter a mesma forma de organização. A gente pode imaginar como um meio homogêneo. Meio homogêneo. Certo? E aqui, pessoal, na aula da semana que vem, eu vou trabalhar com vocês com a parte de transformações especiais. O que são transformações especiais? São aquelas transformações que eu posso fixar um dos meus 3 parâmetros: pressão, volume ou temperatura. Aí eu falo para você assim, viu? Eu exprimi um negócio, eu mudei o volume dele, eu mudei a pressão dele, mas eu mantive a temperatura. Isso é uma transformação que a gente vai chamar de transformação isotérmica, porque eu mantive a temperatura. A temperatura no início é igual à temperatura no final. E como a gente sabe que P no início, volume no início, sobre temperatura no início, é igual a P final, volume final, sobre temperatura final, se você vai igualar a temperatura do início com a do fim, isso quer dizer que essa temperatura poderá ser cortada da tua conta, ou seja, você vai aplicar um PV sobre T igual a PV sobre T, sabendo que a temperatura pode ser eliminada do teu sistema, certo? Então você vai ter pressão no início, volume no início, igual a pressão no final, vezes o volume no final. Isso para a transformação isotérmica, você pode cortar a temperatura. O que é uma transformação isobárica? A transformação isobárica é aquela em que você manteve a pressão do teu sistema, ou seja, o barômetro em si manteve o valor de pressão, ou seja, pressão no início igual a pressão no final. E aí, quem poderá ser cortado da sua conta é o fator pressão, sobrando somente volume e temperatura. Então, você vai ter volume no início sobre temperatura no início igual a volume no final sobre temperatura no final, beleza? E por fim, a transformação isocórica. Essa transformação isocórica, ela também pode ser chamada de isovolumétrica. Isovolumétrica. Se ela é uma isovolumétrica, isso quer dizer que o volume que você tem no início é igual ao volume que você tem no final. Ou seja, aí quem poderá ser cortado vai ser o fator volume na tua conta, ficando somente pressão sobre temperatura no início igual a pressão sobre temperatura no final, certo? E aqui, galera, esse assunto de transformações especiais a gente vai ter na semana que vem, onde a gente vai resolver bastante exercício envolvendo essa temática, certo? Nós vamos ver como que isso funciona graficamente e nós vamos ver também quais são as consequências matemáticas disso. Você pensar, pô, numa isotérmica, qual é a relação entre a pressão e o volume? E assim por diante, beleza? Por enquanto, é legal você reconhecer essa termologia, porque às vezes tu vai pegar uma questão, ele cita que é uma isotérmica, e aí você só vai ter um corte para realizar. Mais para frente a gente vai ver coisas um pouco mais aprofundadas e, inclusive, quando essas transformações acontecem. Quando que você tem uma isotérmica, quando uma isobárica ou quando uma isocórica, beleza? Mas isso, semana que vem. E é isso aí, meus queridos. Assunto de hoje tranquilo, assunto de hoje rápido, e é isso aí. Fechou. Forte abraço a todos. Se você está gostando do nosso curso, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar. Eu deixei uma chave Pix bem pequenininha lá no cantinho ali. Se você quiser colaborar, fique à vontade, faz o seu Pix no valor que você quiser. E se você também não quiser, não tem problema. É nóis. Forte abraço, meus queridos. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula de exercícios.